Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido, doutor em filosofia pela PUC de São Paulo, professor de filosofia na Universidade do Estado de Mato Grosso, na Unemate. Esses dias eu estou gravando alguns vídeos, uma seleção de vídeos sobre os filósofos pré-socráticos. Eu gravei então o primeiro vídeo falando assim sobre os filósofos pré-socráticos. Depois eu gravei um segundo vídeo tratando do primeiro filósofo, Tales de Mileto. E hoje eu estou gravando esse vídeo que vai tratar de um segundo filósofo, assim considerado, o segundo filósofo aí pré-socrático, que é o Anaximandro de Mileto. Ou seja, nós temos aí uma classe aí de três filósofos, que começou aí nessa categoria dos pré-socráticos: Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaxímenes de Mileto. Então hoje eu vou falar com vocês, conversar um pouquinho sobre o Anaximandro de Mileto. Me acompanhe. Muito bem, se você está vindo aqui pela primeira vez, é muito importante que você se inscreva aqui, se você ainda não está inscrito aqui no canal. É um canal que tem assim muito conteúdo importante para nossas vidas. Além da gente tratar sobre filosofia, a gente trata também sobre política, uma análise assim importantíssimo sobre como que está o andamento, por exemplo, da nossa sociedade e do mundo da política. Aqui é um canal assim mais reflexivo sobre diversos assuntos, da mesma forma como nós também tratamos sobre filosofia. Bom, como eu tratei no vídeo anterior sobre Tales de Mileto, considerado o primeiro filósofo da Grécia Antiga, vocês assistindo o vídeo, vocês vão perceber, assim, que já começando com Tales de Mileto, que faz parte, inclusive, dessa categoria dos chamados filósofos pré-socráticos, que eles estão em busca, então, de um princípio explicativo para o surgimento, ou para a explicação de todas as coisas que existem no mundo. Que seja nesse mundo ou que seja fora, no cosmos, no universo. Por isso que eles introduzem, assim, uma cosmologia, uma ciência do universo em busca de uma explicação para tudo o que existe nesse mundo. Ou seja, a primeira busca, que tem a ver com esse princípio explicativo, que é a arqué, tem em vista algo que possa ter dado início a tudo. Ou seja, qual é essa primeira coisa que deu início a tudo que nós temos no universo e também aqui nesse mundo? O Tales de Mileto, então, ele vai dizer que o que deu início, o que deu a origem a tudo que existe no universo é a água. Então, o arqué de Tales de Mileto é a água. E de Anaximandro? O Anaximandro, é bom que a gente diga também, que ele foi discípulo de Tales de Mileto. Então, sendo discípulo de Tales de Mileto, ele aprendeu muita coisa, então, do seu grande mestre, que foi Tales de Mileto. Vivendo também em Mileto, nasceu em Mileto, que é uma cidade da Jônia. A Jônia, que é uma espécie de uma colônia oriental. Hoje, se diz pelos cientistas que faz parte a Turquia, ou seja, onde está a Turquia. Então, ali que era localizada a chamada Jônia, tá? Então, esses três primeiros pensadores, eles fazem parte, então, dessa cidade, dessa cidade-estado que é Mileto, localizado nessa região da Jônia oriental. O Anaximandro, ele segue esse mesmo caminho dessa busca explicativa para a origem de tudo, Como foi que as coisas se originaram, a partir de que fenômeno, Ou de que elemento explicativo que deu origem a tudo que existe no universo. O Anaximandro, um pouco diferente do Tales de Mileto, ele vai tratar de algo, que ele vai considerar que, inclusive, é o elemento principal que deu origem a tudo, que se chama, assim no grego, apeiron. O apeiron, tá? E esse apeiron, ele tem o significado de infinito, indefinível, infinito, indefinível e imortal. Olha só que coisa interessante. Então, é esse elemento que, segundo ele, esse elemento está presente
em tudo, e esse elemento é a explicação para tudo que nós temos no universo, né, de um modo geral, também na nossa vida, ele vai então dizer que existe esse elemento, que ele é infinito, indefinível, imortal, e tem uma outra coisa que ele diz também, invisível. Ou seja, ele vai tratar de um elemento um pouco diferente, inclusive, de Tales de Mileto, porque Tales de Mileto também vai tratar de um elemento, que é o elemento água, mas esse elemento é um elemento visível, palpável. Já o que é considerado por Anaximandro, esse elemento que ele vai considerar, né, que inclusive esse elemento ele existe, ele está aí, né, porque ele é eterno, né, e ele é infinito, ele é indefinível, né. A questão assim que gira em torno, inclusive, desse pensamento de Anaximandro tem gerado, assim, no decorrer, inclusive, né, do desenvolvimento, tanto da filosofia quanto da ciência, muitas especulações, muitas interpretações. Só para vocês terem uma ideia, um dos entendimentos, assim, uma das interpretações que, inclusive, ajudou, né, ou contribuiu na Idade Média, principalmente na filosofia chamada filosofia cristã, é que os filósofos cristãos, então, eles classificavam que isso que o Anaximandro diz que é algo infinito, indefinível, ou seja, esse apeiron. Então, o apeiron seria uma definição de Deus. Então, segundo o que se consta, né, em termos até de especulações filosóficas, já no período medieval, é que o Anaximandro, de uma certa forma, ele já estaria falando de um Deus único, né? Que esse Deus único já seria diferente, por exemplo, da mitologia que o politeísmo, que estava muito presente do período mitológico da Grécia Antiga, na crença de diversos deuses. Mas é bom que a gente entenda o seguinte, que esse tipo de entendimento, ele é uma interpretação, né, que acabou assim sendo influenciado pela filosofia cristã do período medieval. Mas há outras interpretações muito diferentes, por exemplo, dessa teoria dentro do contexto cristão. A ciência também, dentro do campo mais científico, aqueles que inclusive acreditam nessa infinitude, por exemplo, do universo, esse próprio universo que nós já conhecemos aqui, né? Também essa indefinição, né, desse universo, desse cosmos como nós conhecemos, eles vão dizer também que isso faz parte de uma que podemos entender que há uma presença de uma materialidade aqui, né? No sentido assim de uma materialidade, você tirando fora qualquer coisa do plano espiritual ou do plano divino, qualquer coisa assim, por causa desse entendimento que nós temos que esse universo, então, ele vai assim, como se diz, se transformando, né? Uma transformação que acontece nesse universo e que essa transformação ela é constante e ela é infinita. Então esse apeiron, talvez que o Anaximandro esteja, né, tentando demonstrar aqui, segundo, dentro de uma visão mais científica, materialista, não espiritual ou da crença divina ou qualquer coisa assim, estaria presente nesse tipo de entendimento. Então vocês vejam que há dois tipos, né, de entendimento nessa questão aí. Uma outra questão muito interessante também, dentro do campo assim, filosófico propriamente dito, é que o Anaximandro, quando ele vai entender, né, assim, ter esse entendimento desse apeiron, né, que dá origem a tudo, ele vai falar assim dos elementos contraditórios, né? Que esses elementos contraditórios, eles existem desde quando surgiu tudo, né? Desde quando o universo, né, começou, passou a existir ou qualquer coisa assim. Quando a gente fala desses elementos contraditórios, nós estamos falando assim, por exemplo, do quente, do frio, né? Da água, do fogo, né? Essa diferença entre um e o outro, né? Esses elementos contraditórios. E que é como se esses elementos contraditórios fizessem parte, por exemplo, né? Do mundo, do universo, da nossa vida e assim por diante. É como se esses elementos contraditórios, eles existiram, né? Eternamente, eles sempre existiram e vão também existir sempre, tá? Isso é um dado muito importante, né? Porque a partir desses elementos contraditórios que o próprio Anaximandro ele vai tratar, vai fazer com que você tenha um surgimento, por exemplo, de algo novo, né, de algo diferente. Então, e quando ele está falando dessa eternidade, é bom que a gente entenda assim, por exemplo, a Terra ela não vai ser eterna,
né? Um dia, assim, da mesma forma como nós tivemos o nascimento da Terra, um dia ela vai se acabar. Então, o Anaximandro ele já compreendia que a possibilidade, né, de que todas as coisas, né, no universo têm um nascimento e têm seu fim. Então, essa transformação das coisas, né, de algo que de repente é destruído aqui, depois você tem a transformação e você tem um novo, né, a novidade que surge a partir daquilo que foi destruído. Dentro do campo da ciência, fala-se muito do caos, né? Que o próprio universo, por exemplo, teria surgido do caos, né? A partir do caos, nós tivemos então toda essa espécie de ordem universal, né? Que quando a gente fala dessa ordem, é essa ordem que compõe todo o universo, né? Se você pegar aí as galáxias, né, os planetas, as estrelas e assim por diante, todos os astros luminosos que nós conhecemos, né, nesse universo. E para encerrar ainda um pouco sobre o Anaximandro, ele foi também assim considerado, além de filósofo, astrônomo e geógrafo, né? Astrônomo, até por causa dessas explicações cosmológicas como eu estou passando aqui para vocês. E ele foi também assim considerado geógrafo porque ele já é considerado, inclusive, um dos primeiros, né? Aqui já partindo para o campo da ciência, né? Um dos primeiros a traçar, vamos assim dizer, um mapa, né, da Terra, ou seja, o formato da Terra, né? Então ele dizia que a Terra ela é formada assim como se fosse uma espécie de cilindro, né? Uma espécie de cilindro. Então ele já determina, inclusive ali naquele cilindro, assim a forma da Terra, onde que estariam os oceanos, por exemplo, ao redor, né? Os oceanos estariam na parte mais do canto da Terra, né? Na parte das superfícies, né? Assim da Terra. Aí você tem os continentes, então ele já classifica lá, por exemplo, a existência de alguns continentes, de alguns rios, até o rio Nilo, por exemplo, você percebe no mapa que ele traça por ali. E ele vai dizer também que ao redor da Terra você tem uma espécie de círculos, né, que estão assim ao redor da Terra. A Terra está aqui como se ela fosse um cilindro e você tem assim ao redor da Terra assim círculos, né? Aonde um desses círculos, por exemplo, se encontra o Sol, né? O Sol, segundo ele, o Sol ele gira, tá? O Sol não é assim fixo como que nós entendemos na nossa atualidade de hoje, né? E ele vai dizer também que a claridade, esses raios solares que nós recebemos aqui, né, aqui na Terra, tem a ver com orifícios, né, que é como se o Sol fosse uma bola, ele vai chamar de uma bola de fogo, né, e que vai jorrando, então, que vai saindo a partir desses furos, vai jorrando o espécie de fogos que vão saindo dali, por isso que nós recebemos essa claridade, né, que o Sol transmite para nós aqui na Terra. A mesma coisa ele vai falar também da Lua, né? Não havia assim, esse entendimento de que a Lua era clareada pelo Sol, que a Lua também ela jorrava também algumas coisas, né, a partir de orifícios que existia na Lua e por isso ela tinha essa claridade e não era tão forte como o Sol, porque o Sol era bem mais forte, por exemplo, do que da Lua. Se a gente observar assim esses tipos de explicações que a gente pode até achar meio estranho, a gente precisa entender o seguinte: aqui nós estamos assim bem no começo mesmo, né, da ciência, né? Bem no começo, é o início da filosofia, o início da ciência propriamente dita, né? Então, a pessoa assim que de repente pode achar estranho quando pega esses pensadores assim, tem que entender que a ciência não está desenvolvida, né? Ela está começando aí, né? E outra coisa, como eu já falei no vídeo anterior, não havia instrumentos de observação. A observação era olho nu. Então isso daqui são coisas assim que são observadas a olho nu e que também é o uso da razão, né, do pensamento, da reflexão para poder tipo assim explicar sabe, a forma como eles explicam. E aqui é isso que a gente tem que entender. A superação, por exemplo, da mitologia, ela vem assim aos poucos acontecendo aqui. Quer dizer, é uma tentativa, né, que já começa, a filosofia ela começa dessa maneira, é aquela tentativa de você dar explicações mais científicas para o universo, para as coisas que existem no mundo, de uma forma mais diferente, por exemplo, bem diferenciado do que a mitologia explicava, tá? Por hoje é só, eu agradeço muito a atenção de vocês, é muito importante que vocês comentem, façam perguntas, tá? Se puderem, inclusive, fazer pergunta também, eu acho muito interessante. Quiser fazer um comentário também até sobre isso que a gente está aqui, né, trabalhando, né, conversando com vocês, é muito importante também que vocês comentem
digam até que ponto está conseguindo assimilar, conseguindo entender a forma como eu venho explicando aqui, tá? No mais, agradeço, muito obrigado e até a próxima.